Olá, meus amigos, meus aliados da força, bem-vindos a mais um Pod Aluno, podcast do aluno. Já deixe seu joinha, deixe seu comentário, que é o nosso salário moral. Pessoal, vamos fazer uma parte 2 aqui, daquela análise, né, de exercícios básicos versus exercícios mais simples, ou, em outras palavras, máquinas versus pesos livres, né? Então, no episódio passado, eu apresentei alguns argumentos baseados em referências, baseados em inferências, né? Que é uma opinião, uma conclusão que você forma a partir de conhecimentos prévios, né? É, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a linha que separa uma inferência correta de uma incorreta é muito pequena, né? Então, e tomar cuidado também para não colocar opiniões pessoais na análise. Então, assim, a ideia agora é juntar todas as reflexões filosóficas que a gente fez na aula passada, e tentar resolver o problema. Porque você, como profissional, você tem que tomar uma decisão. Você não pode ficar só no campo da filosofia ali, no sentido de ficar só refletindo e pensando. Você tem que tomar uma decisão, né? Treinos para montar, soluções para montar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é assim: a gente tem que aprender a testar, a fazer testes. Nós temos já um caminhão de evidências a respeito dos testes. Então, não importa para mim o que que você vai fazer. No frigir dos ovos, o que importa é o resultado, entende? Então, tem que levar em questão, por exemplo, segurança, né? Não importa o que você vai fazer, desde que tenha segurança, e você melhorou, você demonstrou melhoria no teste que você fez. Antes e após o cara hipertrofiou. Antes e após o cara aumentou força, aumentou velocidade, né? Então tem que aprender a testar. Então no frigir dos ovos, você pode fazer o que você quiser, desde que apresente resultado, né? Aí é claro, aquele que estuda mais, que tem mais compreensão, ele vai tomar as melhores decisões, porque o leque de opções que ele tem para tomar uma decisão é maior, tá? Então, assim, o primeiro passo é a gente parar de analisar em apenas um conceito só e medir o mundo com a própria régua. Tô falando da hipertrofia. Tem que parar de olhar tudo como se tudo fosse hipertrofia e estética. Esse é o problema da maioria das análises dos vídeos do YouTube, dos blogueiros de Instagram, e das pessoas comuns da academia. E dos artigos científicos também. Tudo que você vai olhar assim, de 10 trabalhos científicos que tem, 8 é relacionado a questões hipertróficas. Aí, assim, se você for analisar no cenário esportivo, isso não ajuda em absolutamente nada, entende? Então, assim, é, a gente vai parar de analisar o caralho da hipertrofia e vamos analisar vários contextos. O primeiro contexto que eu gostaria de analisar com vocês é o contexto da reabilitação. O que que eu quero dizer com isso? É, você tem um paciente que veio de uma recomendação médica, né? Ele veio praticar o exercício. E aí, na recomendação médica, o médico, na maioria das vezes, para problemas articulares de vou dar um exemplo com agachamento, tá? Que é o mais fácil. A maioria das vezes, esses problemas articulares, eles vêm com a seguinte recomendação: evitar agachamento ou mesmo não fazer agachamento, o que como profissional da educação física eu acho até um tanto quanto absurdo, porque você tem que analisar outros contextos, né? Quer dizer que o cara não vai poder agachar para sentar no vaso, para levantar da cama, para sentar no sofá, para sentar na cadeira para comer. Então, assim, proibido agachar. Ok, o cara vai fazer tudo com a perna reta. É, então vem a seguinte recomendação no contexto da reabilitação: proibido agachar. Fortalecer quadríceps na extensora, fortalecer posteriores de coxa na flexora, fortalecer abdutores na cadeira abdutora, fortalecer adutores na cadeira adutora. É, ao longo dos anos, estudando essas questões de lesões musculoesqueléticas, tem um episódio só disso, né? Lesões musculoesqueléticas. O que que você vai perceber? Às vezes você vai perceber que a recomendação bate ou não com a realidade do paciente. Às vezes ele consegue fazer um agachamento, às vezes não. E às vezes ele consegue fazer um exercício isolado e às vezes não. Então a decisão que você vai tomar entre pesos livres ou máquinas é baseado basicamente na condição que o seu paciente se encontra. Entende? E aí não tem muito o que fazer, né? Você vai ter que descobrir isso testando o paciente, né? Uma outra coisa é a questão da saúde, né? Você tem pessoas na academia, no treinamento, que está treinando por saúde.
né? E é claro que isso envolve um pouquinho de estética, mas também envolve ali questões psicológicas do tipo socialização e tal. Então, assim, eu deixo uma reflexão. Essa pessoa, ela precisa adquirir resultados extremos, tipo força extrema, hipertrofia extrema, emagrecimento extremo? Não. Só dela fazer o exercício físico, no tocante, por exemplo, né? Falando, se a gente está falando de peso livre ou máquina, a gente está falando de treino de força. Não estou falando de treino de endurance. Mas então, só dela fazer o exercício, ela já vai ter melhoria nos tendões, na força muscular, ela já vai ter melhoria nos ossos, né? Então, é, ela dá para ela ganhar uma força moderada ali. Aí, se a gente for analisar nesse cenário, eu vou fazer agachamento guiado ou agachamento livre? Gente, como profissional, se eu tivesse no salão de musculação agora, vamos pro que tá livre. É o agachamento livre que tá livre? Vamos pro agachamento livre. É o agachamento guiado que tá livre? Vamos pro agachamento guiado. A academia, a pessoa tá com mais preguiça hoje, é uma sexta-feira, ela tá mais cansada, vamos pro agachamento guiado. Ah, a pessoa tá mais disposta hoje, ela tá com mais força, tá motivada, vamos pro agachamento livre. Em termos hipertróficos, é a mesma coisa. Agora, em termos de capacidade de função, é o que nós vamos falar depois. Mas no âmbito de saúde aqui, ó, eu não gosto da palavra tanto faz, porque dá a impressão que você não está agregando valor a uma decisão. Né? Ah, tanto faz, então qualquer coisa. A ideia do tanto faz dá a impressão que qualquer coisa serve, mas não é bem assim. Tem o contexto para você decidir qual que você vai aplicar, tá? Agora, questões de funcionalidade. Você vai ter o povo extremo do treino funcional falando que só exercício com peso livre funciona né? E você vai ter o outro extremo falando que não, cadeira extensora melhora um pouquinho a força do agachamento. É, você tem que ver que função que você quer, né? Eu acho que a função ela é extremamente específica. A pessoa faz, ela quer fazer exercício para reduzir dor. Ok, cara, uma cadeira extensora vai servir bem. Aí, às vezes, um exercício funcional, entre aspas, né? O agachamento. A gente tem um episódio também sobre treinamento funcional. O, o agachamento que seria para ser mais funcional acaba piorando a dor da pessoa, né? Cai lá na outra questão da reabilitação. Então, acho que essa questão da função é muito específica. Agora, a gente vai analisar num cenário de esporte, ou seja, a força que você está tentando ganhar naquele exercício ela é muito específica ao que você quer no esporte, entende? Ou seja, se você fizer cadeira extensora, você vai ficar forte na cadeira extensora, mas não vai ficar no agachamento. Se você fizer agachamento, você vai ficar forte no agachamento, mas não vai ficar na cadeira extensora, mesmo sendo o mesmo músculo que está em atividade ali, que no caso é o quadríceps. No esporte, a gente tem uma questão da transferência. Como assim transferência? É você ter um efeito somatório, cumulativo de um exercício que ajude em outro. Então, por exemplo, agachamento melhora salto, elevação pélvica melhora sprint na horizontal, né? Corrida horizontal. Se você for analisar biomecanicamente o exercício ali e ver a direção que a carga está sendo aplicada, você consegue entender por quê que um melhora uma coisa e o outro melhora a outra. Eu vou fazer os dois, né? Vou fazer os dois. Que transferência isso vai me dar numa corrida, na velocidade de uma corrida, né? Existe também uma questão de manutenção. Por exemplo, o atleta, vamos supor que o cara é jogador de basquete ou corredor. Corredor que seja de provas mais longas, como 5 quilômetros, ou que seja provas muito curtas, né? Tipo 100 metros. É, o cara, sem sombra de dúvida, ele vai ter que agachar. Mas assim, ele vai agachar sempre? Será que se ele não fizer um leg press, uma cadeira extensora, ele não consegue manter os ganhos que ele teve no agachamento sem estressar tanto a coluna? Por quê? Porque no agachamento você tem ali um estresse na coluna, né? Então você tem que analisar também essa questão quais articulações o exercício sobrecarrega, quais músculos. Você não pode olhar só para o lado muscular. Esse é o problema da análise só da hipertrofia. O pessoal fica analisando só a hipertrofia e esquece que você tem sistema nervoso envolvido no exercício, que você tem ossos, tendões, ligamentos, o próprio sistema cardiovascular e uma dose de exercício. Por exemplo, assim, exemplo abstrato aqui. 3 séries de 8 de agachamento com 80% da sua carga máxima. Isso gera impacto diferente em diferentes sistemas.
de modo que o tempo com que eles vão precisar para se recuperar é diferente também. Ou seja, não dá para você pensar só, quantas séries eu faço, qual exercício eu faço. Você tem que pensar no impacto que isso vai ter na homeostase do corpo como um todo. Então, assim, exercícios livres sobrecarregam mais, impactam mais. É, máquinas, mas ainda multiarticulares, do tipo leg press, agachamento rack, um afundo da vida, sobrecarregam moderadamente. E exercícios isolados sobrecarregam de forma menor, né? Então, assim, há de se pensar em um treinamento em forma de manutenção, talvez, né? Agora, analisando na questão da hipertrofia. Sem sombra de dúvidas, diferentes exercícios vão causar hipertrofia seletiva, né? Sem sombra de dúvida. Agora, uma pergunta que eu deixo ainda em aberto é: tudo bem, isso existe? Existe, mas isso é assim ultra mega significante? Eu acho que para a população normal não é, mas para o fisiculturista é, tá? Então, assim, pô, aquela mulher da academia que quer hipertrofiar glúteo, será que ela precisa fazer 300 stiff diferente, 40 elevação pélvica diferente, mesa flexora, cadeira flexora, com a ponta do pé virada para baixo, com a ponta do pé virada para cima? Eu acho isso inviável, até do ponto de vista personal trainer. Você tem pouco tempo numa aula ali para tentar desenvolver um monte de coisa. Aí você vai perder tempo fazendo uma coisa, entre aspas, redundante. Então, assim, eu vou até fazer uma pesquisa mental aqui, né? Então, vamos fazer uma conclusão antes de ir para nossa pesquisa mental. Para hipertrofia, máquinas ou pesos livres funcionam de forma diferente? Sim, por causa da hipertrofia seletiva. Aí, se isso é bom ou ruim para o seu paciente, cliente, atleta, acho que você vai ter que pensar. Agora a gente vai fazer uma pesquisa mental que é o seguinte: pensa assim, ó, um grupo vai fazer agachamento, um segundo grupo vai fazer cadeira extensora. Resultados prévios: ambos vão hipertrofiar? Ambos vão hipertrofiar. Agora, vamos pegar um terceiro grupo que faz agachamento mais cadeira extensora, com a ideia de que a extensora iria complementar o agachamento. Vão hipertrofiar? Vão hipertrofiar. Agora, um quarto grupo, ele vai fazer dose dupla de agachamento. O que é isso? É, Lá no terceiro grupo, você teve um grupo que agachou e um grupo que fez extensora. Vamos supor que isso deu 8 séries totais para quadríceps, né? 4 de agacho, 4 de extensora. Esse quarto grupo aí, que vai fazer dose dupla de agachamento, ele vai fazer 8 séries de agachamento. Eu acho que vai hipertrofiar igual, entende? E quando eu falo que vai hipertrofiar igual, eu tô falando assim, circunferência. Se o cara vai ficar com o reto femoral ou com o vasto lateral muito mais desenvolvido por causa de uma extensora da vida, eu não consigo dizer isso ainda, sabe? Eu acho que não tem evidência para isso ainda, e as que tem é um resultado assim duvidoso, duvidoso no sentido assim, a cadeira extensora hipertrofiou 5%, o agachamento hipertrofiou 4,8%. Gente, isso não, sabe, você não vai ver isso a olho nu, não, tá? É, Agora, sim, tem coisas que eu acho que pode ser mais segura e outras nem tanto. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho inviável. Você vê, por exemplo, se a pessoa faz agachamento livre, agachamento sumô, afundo, agachamento hack, assim, ela tá fazendo mais do mesmo, né? A proximidade desses exercícios é muito grande. E aí, o que eu acho válido ressaltar? Isso eu cheguei a essa conclusão estudando e treinando, e eu acho que isso aqui é muito válido, tá? Qualquer um que estudar os livros de fisiologia do exercício e treinamento, eles vão chegar nessa mesma conclusão, que é o seguinte: o que tem que mudar no músculo para ele poder hipertrofiar de forma diferente? É o comprimento do músculo, o quão alongado, encurtado ele está. Então nós vamos assumir três posições: uma muito encurtada, uma muito alongada e uma posição média. Eu acho que posições médias, para força, os exercícios básicos atendem bem. Por exemplo, rosca martelo, agachamento, supino, tudo isso atende bem o músculo para a questão da força. Né? Ele vai hipertrofiar? Vai também. Agora, posições mais alongadas, você vai fazer o exercício com ênfase também no alongamento. Entende? Então não é só meramente a posição alongada. Você tem que
ficar uns 2 segundinhos ali no alongamento para aquilo gerar um estresse tensional suficiente. E cargas moderadas para baixa. Por quê? Pelo risco, né? Você já está com o músculo numa posição alongada. Se você fizer um exercício muito pesado, o risco ali de uma ruptura é grande, tá? E em posições encurtadas, é, você deve fazer esses exercícios com ênfase em estresse metabólico. Por exemplo, repetições mais rápidas, movimentos com amplitudes mais reduzidas, para não deixar ter um ponto de descanso ali no- na, na ação muscular, e intervalos curtos, justamente para possibilitar uma recuperação incompleta, né? E tudo isso que eu estou falando tem a ver com a natureza do estímulo também. Então a gente vai analisar os exercícios, pesos livres ou máquinas, com a natureza do estímulo, né? Só voltando pro. Desculpa, gente, só voltando aqui para o raciocínio anterior. Então, por exemplo, assim, eu disse que a relação comprimento do músculo vai interferir nas adaptações hipertróficas que ele vai ter. Então, assim, ó, eu falei 3 posições para vocês, né? Posições médias, posições alongadas, posições encurtadas. Vamos trabalhar isso? Vamos fazer um raciocínio mental de qual exercício atenderia qual critério. Posições médias, o agachamento atenderia bem para o quadríceps. Posições alongadas seria, por exemplo, uma cadeira extensora, porém você não vai estar sentado, você vai estar inclinado para trás. O banco da cadeira deveria se reclinar para trás de forma que você estaria com o seu quadril estendido, né? Isso alonga o reto femoral em 2 extremidades, ou seja, você está numa posição mais alongada. E em posições encurtadas, seria você fazer a própria cadeira extensora, só que de um jeito que o peso maior esteja na posição curta, que é quando você está com o joelho estendido, entende? Ou seja, hoje em dia você já tem cadeiras extensoras avançadas que ela tem 3 lugares para você colocar o peso. E isso, essa alavancagem, vai mudar a curva de força que a cadeira oferece. Então, se você colocar o peso mais embaixo, ela vai ficar pesada em cima. Se você colocar o peso em cima, ela vai ficar mais pesada embaixo. Isso casa bem com as diferentes posições. Uma coisa que vale ressaltar: não é só a posição do músculo que eu quero. Eu quero a posição do músculo incidindo com a sobrecarga naquele ponto. Não é meramente o exercício estar encurtado, com o músculo estar encurtado. A sobrecarga tem que incidir naquele ponto, tá? Indo para o próximo tópico, né? Pesos livres ou máquinas enquanto a natureza do estímulo. Estresse tensional, estresse metabólico. Eu acho que pesos livres atendem bem ao critério carga. Você consegue mobilizar mais carga, sem risco, no sentido de. Esse risco eu vou ter que comentar agora, senão não vai fazer sentido. Por exemplo, quando você faz um exercício multiarticular, a cocontração dos músculos antagonistas e sinergistas é maior, o que infere uma segurança articular maior. Então, a possibilidade de carregamento de peso com segurança num exercício multiarticular é maior. Um agacho, um leg, né? Agora, fazer carga pesada numa cadeira extensora eu não acho viável. Por quê? Porque os posteriores estão relaxados, eles não estão ajudando a estabilizar bem o joelho. Isso aí pode ser um fator de risco para desenvolver problemas ali articulares no joelho. Então, assim, ó, natureza do estímulo, estresse tensional, carga pesada versus estresse metabólico. Meu posicionamento é de que exercícios livres seriam melhor para estresse tensional. Máquinas seriam melhor pelo estresse metabólico. Geralmente, com exercícios mais pesados, estresse tensional, você não vai até a falha, né? Agora, geralmente, para causar estresse metabólico, você vai próximo ou chega até a falha. E é muito mais seguro e tranquilo fazer isso em máquinas, né? Então, acho que esse é um bom posicionamento. E uma recomendação geral aqui de montagem de exercícios, né? É, exercícios complexos vêm primeiro, né? Então, por exemplo, agachamento vem antes de leg, que vem antes de extensora. Existem alguns sistemas de treino, de novo, né, para a danada da hipertrofia, que preconiza o cara fazer, por exemplo, uma pré-exaustão. Aí ele vai ter que reduzir carga, eu acho isso válido também. E tem outros efeitos fisiológicos que fazer o exercício isolado causar um estresse metabólico antes de um multiarticular, os efeitos seriam um pouquinho maiores na hipertrofia. Então, no cenário de hipertrofia, dá para inverter, até porque o cara não vai fazer tudo tão pesado, né? Mas cabe mais uma reflexão.
Entre um cara que faz agachamento, leg extensora, e um cara que faz, tipo, extensora, agachamento guiado e leg press, será que no final das contas não vai ser a mesma coisa? Eu não sei, né? Eu não sei. Pesos livres e grandes grupos musculares vêm primeiro, exercícios pesados vêm primeiro e exercícios leves vêm depois. E os isolados e as máquinas vêm por último. Eu acho que essa é uma boa recomendação. Eu acho que esse episódio ele atende bem os critérios de fundamentar as escolhas, né? Então agora que você tem as peças do quebra-cabeça, você pode montar o quebra-cabeça da forma que você quiser. Que a força esteja com vocês e até o próximo vídeo. E até